Queridas irmãs, boa noite. Estou muito feliz de estar com as irmãs, mesmo que virtualmente. No dia 24 de junho, tomei a minha segunda dose da vacina AstraZeneca e agora estou contando nos dedos os dias que faltam para que eu possa estar novamente com as irmãs nas nossas reuniões, nos nossos encontros, que certamente o Senhor tem nos guardado até aqui. E certamente vai continuar nos guardando. Que todas as irmãs possam estar felizes, guardadas, protegidas pelo nosso maravilhoso Deus. Que possamos continuar assim, sempre unidas, fazendo a obra que não é nossa, é do Senhor. Aproveite esse estudo, que tenho certeza que vai ser muito bom, muito útil para cada uma de nós, como tem sido útil para mim. Que Deus as abençoe. Durante este mês de junho, nós estamos dando uma certa relevância ao tema de educação cristã missionária, porque nesse mês é o aniversário da União Feminina Missionária Batista do Brasil e comemoramos o Dia de Educação Cristã Missionária no dia do aniversário da União Feminina Missionária do Brasil, que neste ano completa 113 anos. E o título desse estudo é A Importância da Educação Cristã Missionária para o Crescimento Saudável da Igreja de Cristo. Quem escreveu foi a Meire Correia Rangel, missionária da Junta de Missões Mundiais em Moçambique. Está na página 54 da revista Visão Missionária. E o texto é baseado em Tito, capítulo 2, versículo 1, versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para o crescimento espiritual de qualquer pessoa, é necessário que haja uma alimentação saudável, é necessário que exista atividades físicas, né, que hoje está muito em moda, né, todas as pessoas só falam em atividades físicas, não é isso? Precisa existir um bom ambiente, um ambiente saudável e entre outros hábitos, né? Alimentação saudável e tudo mais. Bom, para o crescimento saudável da Igreja de Cristo, nós também devemos considerar vários aspectos. E um deles é a educação cristã missionária. O que vem a ser a educação cristã missionária? Qual seria o seu objetivo? Bom, o objetivo é o de promover a formação cristã missionária para a expansão do reino de Deus. E esse objetivo deve ser inserido em nosso meio desde o início da vida cristã de uma pessoa. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos de inserir nos novos convertidos aquelas pessoas que se decidem nas nossas igrejas para uma vida comprometida com a educação cristã missionária. Ora, em Deuteronômio 6, capítulo 4 a 9, Deus orienta a família nesse crescimento saudável. É um texto lindo que eu aconselho vocês a lerem. Aqui diz nesse texto que os pais devem ser exemplos de pessoas que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Bom, os nossos filhos nos observam, os nossos filhos são aquilo que nós criamos, não é? O exemplo vem de casa. E eles estão olhando para a gente, estão nos observando. Tudo aquilo que fazemos, eles estão olhando. Quantas coisas, né, deixamos de ser exemplo para os nossos filhos. Nós podemos observar a formação, a educação cristã, a educação religiosa, o crescimento espiritual de Timóteo. Timóteo foi criado pela sua mãe e pela sua avó. E o que aconteceu com Timóteo? Timóteo foi citado por Paulo como um obreiro fiel, porque ele sabia de quem ele tinha aprendido. Aprendeste com a sua mãe e a sua avó. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha, Timóteo aprendeu dentro de casa de uma maneira assistemática, todos os dias,
todas as horas. Deveria ver o exemplo da sua mãe e da sua avó. Muitas vezes nós esquecemos, né, que os nossos filhos estão nos observando, o marido, familiares, né? E nós, como testemunhas de Cristo, como mulheres cristãs em missão, precisamos ter muito cuidado com o nosso testemunho dentro de casa, porque é dentro de casa que é o lugar mais difícil para se testemunhar. Olha só uma coisa, muitas vezes você recebe aquele telefonema naquela hora difícil e você fala, poxa vida, mas fulana me ligou agora? E pega o telefone, oi querida, tudo bem? Como você está? E tá. Você fala um pouquinho, depois você desliga o telefone e fala, mas essa mulher me chateia, viu? Que mulher chata, me atrapalha bastante. Ora, seu filho tá vendo, seu marido, seus amigos, né? Alguém por perto. Mesma coisa chegando da igreja, falar mal do pastor, falar mal do culto. Depois você reclama que seu filho não quer ir na igreja, que seu marido às vezes não quer ir à igreja. Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que falamos, porque o nosso testemunho é importante. Olha bem o testemunho da avó e da mãe de Timóteo. Foi tão grande o testemunho delas que ele continuou o seu aprendizado para o preparo do reino com o apóstolo Paulo. Olha só que coisa maravilhosa. Ao comissionar os cristãos a multiplicar o número de salvos, fazendo outros discípulos, Jesus deixa claro que esse crescimento deve ser fortalecido com o ensino, né? Lá em Mateus 28, 16 a 20. Quando nós entendemos o fato de que é missões, que devemos praticar missões e que a ordem de Jesus é para todos os cristãos, então esse entendimento vai gerar mudança, vai gerar aprendizagem. Essa é a ordem de Jesus. Ele diz, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 16, 17 até 20, não é isso? Ele resultará no despertamento de vocacionados para o reino de Deus, e eles sentirão a necessidade de serem capacitados. A União Feminina Missionária Batista do Brasil apoia as igrejas, fortalecendo a educação cristã missionária. Com esse apoio que a União Feminina nos dá, a Igreja de Cristo prioriza o seu próprio crescimento de maneira saudável, tendo como objetivos, quais são os nossos objetivos? Ensinar missões, orar por missões, contribuir para missões, sustentando e acompanhando os vocacionados, promover a ação missionária no Brasil e no mundo. Isso como nós fazemos? Através da nossa oração, da nossa oferta, dos nossos estudos, orando por missões, enviando missionários. A Igreja de Cristo tem enfrentado muitas dificuldades que impedem o seu crescimento saudável. São tantos modismos, tantas coisas que nós vemos no dia a dia que a gente já não sabe mais nem o que é saudável e o que não é. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, é do crescimento espiritual através da leitura da Bíblia e da oração. A Igreja de Cristo tem uma tarefa missionária, pois além de considerar uma relação para cima em direção a Deus em culto e glorificação, ela também é uma relação para dentro de si mesma, em edificação, purificação, educação e disciplina. E também se relaciona para fora, em direção ao mundo, em ministérios de evangelização e serviço. Nenhum ministério é mais importante que o outro. Todos são importantes. Por isso, entendemos que a evangelização é 100% importante. Assim como a educação cristã missionária também é 100% importante. Todos os ministérios são importantes. Todos eles fazem parte do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Uma vez que somos a Igreja de Cristo, cada um de nós deve ter esse amor a Deus que nos move ao cumprimento do ID de Jesus. Qual é o ID de Jesus? ID, fazei discípulos, ensinando-os, evangelizando, não é? É o cuidado dos crentes ao ensino de todas as coisas que ele nos tem mandado.
e eis que Ele estaria conosco todos os dias até o fim da nossa vida. Nós não podemos confundir o propósito, a missão que recebemos de Jesus. Assim como muitas pessoas confundiram a missão do Mestre aqui na Terra, eles achavam que Jesus veio para ser um guerreiro, para guerrear, para livrar o povo de Israel das outras nações, não é isso? E por isso eles mataram Jesus, né? Eles esperavam com Jesus uma libertação política. Ainda hoje, muitos cristãos perdem o foco e se distraem com as coisas passageiras desse mundo. Infelizmente, não é, irmãs? Quantas coisas, não é? Comprometendo assim o crescimento saudável da igreja. Como é triste, né? Vermos isso. Devemos amar a Cristo e entender que Ele nos salvou da morte eterna e entender o nosso real propósito de viver, trabalhar para a expansão do reino de Deus. Esse deve ser o nosso maior propósito. Porque se nós não tivermos esse propósito firme em nossa vida, para que viver? Não é? Se vivemos como nada, como um vento que passa, balança as folhas e se vai, não, nós temos um propósito. Deus nos criou com um propósito. E o propósito que Deus nos criou exatamente era para trabalhar para a expansão do reino de Deus. A educação cristã missionária fortalece esse entendimento. E nós temos ali em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, vamos falar juntas? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que texto maravilhoso, né, irmãs? Que texto que move o nosso coração, que nos chama a atenção, não é isso? Que a vida que agora nós vivemos, como mulheres cristãs em missão, não é mais a nossa vida. Agora a nossa vida é a vida de Cristo, porque Cristo vive em mim, não é? Se não for para te adorar, para que eu nasci, não é isso? Então precisamos ter isso em mente, que a nossa vida pertence a Deus. O ensino é uma das funções da igreja. Adoração, ensino, evangelização, comunhão e serviço. Todos estes, ao mesmo tempo e em toda ação cristã, constituem um crescimento saudável da igreja, que segue caminhando pujante para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e a edificação do corpo de Cristo. Que possamos, irmãs, investir o nosso tempo e os nossos recursos no crescimento espiritual da igreja, em educação cristã missionária, no lar e na igreja, praticando, ensinando e influenciando outras mulheres a também cumprirem a sua missão e atraírem outros para o reino de Deus, ou melhor, principalmente neste tempo de oportunidades. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades, quando muitas pessoas estão carentes, precisando de nós. Precisamos aproveitar as oportunidades que nos oferecem. Nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos viver. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter de pandemia. Não sabemos quantas pessoas ainda vão se perder. Mas nós precisamos estar atentos que o tempo é agora. Não podemos deixar para depois. Que possamos salvar os nossos filhos, salvar os nossos netos, nossos familiares. Se nós ganharmos todos os nossos filhos para Jesus, isso já é uma grande maravilha. Imagina todos os nossos filhos e netos salvos, evangelizados dentro do lar, não é isso? Que nós possamos realmente atentar que a educação cristã missionária começa dentro do nosso lar. E que nós só podemos oferecer aos nossos filhos, aos nossos familiares, uma educação cristã se nós tivermos esse crescimento espiritual começando em nossa vida. Que possamos praticar a leitura diária da Bíblia,
praticar os momentos a sós com Deus e praticar também a leitura diária em família, se for possível. Que Deus nos abençoe, que possamos estar sempre juntas, louvando e adorando e crescendo no conhecimento e no estudo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Ao Mestre alegremente, irmãos, devem servir. Ao Salvador bendito, obedecer, servir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder. Milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, devem servir. Ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, um caminho para mim, traçou a minha vida